Hoje, pessoal, a ideia é a gente começar a falar, de fato, sobre controle de sistemas, né? Então, até agora, o que a gente viu, basicamente, foram ferramentas para a gente poder aplicá-las agora, de fato, no controle de sistemas, né? A gente ainda vai ver outras ferramentas, mas o básico que a gente precisa, a gente viu até então. A nossa ideia hoje é começar a ver um pouco sobre o que é, né, um sistema de controle, como que ele vai se apresentar para a gente. Então, existem basicamente dois tipos de controle de sistemas. O controle servo, né? Caso servo, a gente vai ouvir falar também. Controle servo, servo controle, é tudo a mesma coisa, né? E a gente tem também o controle regulatório. Qual a diferença desses dois? Basicamente, o controle servo é aquele que a gente tem. Eu dei vários exemplos em sala de aula, né? A gente tem uma referência e a gente quer seguir, a gente quer que o nosso sistema, a sua saída, siga essa dada referência. Por exemplo, o nosso bom e velho exemplo do controle de nível aqui, né? Se eu quero manter esse cara num nível tal, eu estou, por exemplo, com um nível em 5 unidades, por exemplo, 5 metros, aí a minha saída está aqui em torno dos 5 metros. A partir de um dado momento, por alguma demanda do meu processo, eu preciso subir esse nível para 7 metros, por exemplo, né? Então, quando eu for subir esse cara para 7 metros, eu quero que a saída do meu sistema, de alguma forma, busque novamente essa saída. Ou seja, vá para os 7 metros que eu acabei de pedir. Depois, vamos supor que o processo não demanda mais esse nível em 7 metros, eu quero mudar esse cara aqui para 3 metros, né? Então, eu venho, vou querer que a minha saída, de alguma forma, volte a seguir essa minha referência que agora está em 3 metros, né? Esse é o caso do controle servo. A ideia é que ele siga uma referência. Agora, existe também o caso do meu controle regulatório, aonde a minha referência vai se manter inalterada e distúrbios que possam vir a aparecer no meu processo serão rejeitados. Por exemplo, se nesse caso aqui eu tiver uma diminuição nessa vazão de fluido aqui, isso acaba sendo um distúrbio no meu processo. Se primeiro esse cara estava, sei lá, 3 litros por minuto de vazão de saída, a partir do momento o processo que estava aqui passou a demandar apenas 2, quer dizer o quê? Quer dizer que se eu mantiver a mesma taxa de vazão aqui, a mesma vazão de entrada nesse processo, o meu nível tende a dar uma balançada para cima, né? Ou seja, eu diminuí a quantidade de fluido que saía, o nível tende a subir. Então, o meu controlador tem que ser capaz de perceber que o meu nível está subindo e voltar com ele aqui para que eu estou na minha referência, certo? Então, esse é o caso do controle regulatório, onde eu tendo a rejeitar distúrbios. Então, aqui, o principal fator dele vai ser o quê? Rejeitar distúrbios. Né? Então, eu não quero ter distúrbio nesse cara. E esse cara aqui, a principal digamos, função dele é seguir a referência.
beleza? Então esses dois casos aqui são os casos que a gente vai abordar na disciplina. Se a gente for pensar no diagrama de blocos do sistema de controle, esses dois casos aqui, eles coexistem. Porque, por exemplo, nesse sistema aqui, uma variação na saída é completamente possível, ao mesmo tempo que uma variação na minha entrada aqui, uma variação na minha variável de processo aqui pode ser desejado. Por exemplo, eu quero que isso daqui aconteça e eu quero que isso aqui também aconteça, né? Então a gente não tem esses dois sistemas aqui em separado. O que a gente tem é estratégias de controle diferentes para cada caso. Então eu tenho uma estratégia de controle para o caso servo e eu tenho uma estratégia de controle para o caso regulatório. Então, se eu for analisar isso no caso de um diagrama de blocos, eu poderia desenhar algo desse tipo. Ó. Então, aqui o que eu tenho é o seguinte, ó. A minha entrada, que eu chamei de θi, é o set point que eu vou dar. Então, esse cara aqui, ele é o set point. É o meu valor desejado, certo? Já esse cara aqui é a minha entrada de distúrbio, que vai agir no meu processo. Aqui eu tenho a saída, que é a minha variável de interesse, é aquela que eu estou querendo controlar. Então aqui ó, eu posso ter o meu controlador, né? Aqui eu vou ter o meu processo em si, função de transferência do processo, função de transferência do meu controlador. E aqui o que eu vou ter é a função de transferência do meu sensor. Então aqui, pessoal, tem a função de transferência do processo, função de transferência do controlador, a minha entrada, que seria o set point, o meu distúrbio, entrando aqui, afetando de alguma forma o meu processo. Então, pensa o seguinte, todo o meu processo de controle eu tenho a minha variável de entrada, o meu sinal de entrada, que é o set point que eu quero, e eu tenho o meu sinal de saída, que é a variável que eu estou querendo controlar. No caso do meu nível aqui, eu tenho aqui o nível que eu quero controlar, então a saída do meu processo aqui é nível. Vou colocar a letra L aqui, que a gente vai começar a estudar daqui a pouquinho a nomenclatura, então é L de level, né? Então eu estou querendo controlar aqui o nível, né? Letra L de level. O que vai ser meu set point? Meu set point também vai ser nível, certo? Se eu quero controlar, a minha variável aqui tem que ser medida. Então esse cara aqui é o meu sensor. O meu sensor traz o meu sinal para cá. Esse sinal é comparado com o set point. Isso vai me gerar um sinal de erro. Esse sinal de erro vai ser passado ao meu controlador, que vai gerar aqui uma ação de controle. A gente ainda vai ver melhor daqui para frente. Essa ação de controle, eu posso ter a ela agregado aqui um sinal de distúrbio. Esse distúrbio poderia aparecer aqui ou ele poderia aparecer aqui no final também. Por enquanto ele está aparecendo aqui, certo? Então esse daqui é o meu sinal de distúrbio. Essas duas, tanto esse sinal que vem aqui quanto o distúrbio, chegarão aqui no meu processo, né? Então esse GP aqui é a função de transferência do processo, beleza? Então dessa forma, eu constituí o meu sistema de controle e eu quero que essa saída siga essa referência e ela seja capaz de rejeitar, né, qualquer um distúrbio que tenha aqui nessa variável de distúrbio. Né? Qualquer distúrbio que apareça, eu quero que ele não seja refletido aqui conforme essa linha aqui. Ó. Ela pode até dar uma variada aqui, mas eu quero que o meu controlador volte com ele para minha referência, beleza? Então,
como que eu encontro a função de transferência para esse diagrama de blocos? Ou seja, quem vai ser o meu θO sobre θi? Aí aqui a gente tem que ter o cuidado que é o seguinte, qual é a definição da função de transferência? A gente já viu isso lá atrás. É justamente a relação entre a saída e a entrada. Só que nesse processo, quantas entradas eu tenho? Eu tenho QI e eu tenho QD, duas entradas. Se eu quiser encontrar a função de transferência que relaciona entrada e saída aqui, eu vou ter que calcular para essas duas entradas distintas. Então, como é que eu faço isso? Se a gente lembrar lá de trás, eu preciso fazer uma das minhas entradas, que por enquanto eu vou fazer QD, igual... Opa! Eu vou ter que fazer uma das minhas entradas, que no momento vai ser QD, igual a 0. E aí eu vou relacionar a outra entrada com a minha saída. E com isso eu vou achar a primeira função de transferência. Depois, o que eu preciso fazer é fazer o meu QI igual a 0 e calcular a função de transferência relacionando QO e QD, certo? Então eu vou ter que fazer esses dois casos aqui. Primeiro para QI, mantendo QD igual a 0. Depois para QD, mantendo QI igual a 0. QI não, né? É θ. Enfim, θi e θd. Com isso eu vou encontrar duas funções de transferência. E aí, depois eu vou ter que relacionar a minha saída, que é o θ0, θO, né, com essas duas funções de transferências que eu encontrei. Beleza? Então, vamos encontrar a primeira função de transferência. Ou seja, vou manter QD igual a 0 e vou analisar QO apenas para QI. Vou redesenhar esse diagrama de blocos sem o QD para a gente ver como é que fica. Então, ó, eu tenho QI, meu somador ali, né, que na verdade é mais e menos aqui embaixo. Vou ter o G do meu controlador. Agora, eu não tenho mais esse somador aqui. Ó. Por quê? Porque eu estou fazendo o meu QD ser nesse momento igual a 0. Certo? Então, esse somador deixa de existir, porque se ele vai somar 0, o sinal que vem aqui é o mesmo que vem para cá. Então, QD é 0. Aí esse sinal já vem aqui no meu GP, que é o meu processo, e aqui eu tenho que θO. Né? Realimentação aqui, H, e vem para cá. Então, para eu encontrar θO sobre θi, a gente já fez isso daqui na aula de sexta-feira. Isso daqui, ó, é um típico sistema de realimentação negativa. Aqui, ó, mais e menos. E aí a gente já sabe que a função de transferência para um processo assim é o quê? É o ramo direto, ou seja, GC vezes GP, dividido por 1 mais o ramo direto multiplicado pelo ramo de alimentação, de realimentação. Então, é GC vezes GP vezes H. E esse sinal é mais, porque esse sinal aqui é menos. Certo? Então, se eu for analisar apenas θO por θi, a minha função de transferência é essa. E esse aqui é o meu diagrama de blocos. Certo? Agora, o próximo passo é fazer o quê? Esse passo aqui eu já fiz. Mantive θd igual a 0 e calculei a função de transferência para θi. Agora eu vou fazer o contrário. Vou colocar θi igual a 0 e vou achar a função de transferência para θd. Então, novamente, eu vou redesenhar o meu processo aqui. Ó. O θi, deixa eu pegar o... Agora aqui, ó, o θi, ele tem que ser 0. Se ele é 0, eu não preciso mais desse bloco de subtração aqui, que aqui em cima é mais e aqui embaixo é menos. O que eu vou precisar é desse cara aqui. Então, vou desenhar aqui embaixo. Ó. Eu vou ter G do meu controlador, né? Agora, o meu somador ele aparece aqui,
né? Mais, e aqui eu tenho o θ do distúrbio, também com mais. Aqui eu tenho o G do meu processo. E aqui eu tenho θO. Esse cara vem para cá. H. E esse cara vem para cá. Só que aqui a gente tem um detalhe. Por quê? Esse meu H, se a gente analisar esse processo aqui, ó, ele chega nesse somador negativo. Então, seria 0 menos o sinal que vem por aqui, ó. Então, eu tenho que levar em consideração esse sinal de menos aqui também, ó. Porque esse sinal vai chegar aqui menos, certo? O sinal que estiver vindo aqui embaixo, ele vai chegar aqui negativo por conta daquele somador, né? Na verdade, um bloco de subtração que estava aqui. Porque ele pega o mais, que está vindo aqui, e subtrai esse sinal e dá o sinal que chega aqui nesse caso. Então, eu vou pegar esse sinal negativo aqui, ó. Esse sinal negativo, eu vou trazer ele aqui para dentro. Então, a única coisa que vai fazer é que aqui vai ficar menos H. Então, eu vou ter menos H por conta desse sinal aqui que veio para cá. Então, ele deixa de existir nesse caso aqui. E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa para encontrar a função de transferência desse diagrama de blocos. Olha que interessante. Quando eu trouxe esse sinal de menos para cá, eu posso... Esse cara ficou um ramo direto com um ramo de realimentação positiva aqui, ó. Ramo direto, ramo de realimentação positiva. Eu posso pegar esse cara e redesenhar dessa forma assim, ó. θD chega no meu GP, sai θO. E aqui embaixo eu tenho menos H. E aqui eu tenho GC. E aqui, esse θD aqui, né? Ele está aqui. Porque eu tenho aqui o meu somador. Então, o que eu fiz foi simplesmente redesenhar esse diagrama de blocos aqui, ó. Peguei esse GC e passei aqui para baixo, tá aqui, ó. Então, o sinal que sai de menos H multiplica GC e chega no meu bloco somador, onde ele vai somar com o GD. Chegou no bloco somador que vai somar com o GD, porque esse GD está aqui atrás, né? Eu tinha desenhado aqui, mas ele está aqui atrás. E o resultado disso passa por GP multiplicando. O resultado passa por GP multiplicando e chega em θO. Chega em θO, de onde eu pego para o H aqui. Deu certo, né? Então, esse diagrama de bloco é igual a esse. E aí, quando eu for encontrar a função de transferência desse diagrama de blocos, eu faço o quê? Ramo direto, né? Então, θO sobre θD agora, né? Vai ser igual ao ramo direto, que é GP dividido. Porque, ó, agora eu só tenho esse ramo direto aqui, ó. Dividido por 1 menos, por que menos? Porque aqui é mais, ó. Então, esse cara é menos. O ramo de realimentação. E agora, o ramo de realimentação tem dois blocos. Então, ele é menos aqui. Aí, eu vou abrir um conchetes aqui. Só por quê? Porque o H, ele também é negativo. Então, o meu ramo de realimentação é H vezes GC. Só que eu também tenho que multiplicar quem? O meu ramo direto, que é GP. Porque é assim que a gente faz a realimentação, não é isso? Ó? Igual nesse caso anterior. Eu já tenho essa equação que relaciona a saída com a entrada de set point. E eu tenho essa relação que relaciona a saída com a minha entrada do distúrbio. Agora, se eu quiser saber realmente qual é essa saída do meu processo, essa saída O, ela vai ser composta por essa entrada e por essa entrada.
Então eu preciso agora fazer a relação das duas. Pego essas duas relações aqui, ó, a de cima e a de baixo, e vou agrupá-las da seguinte forma. Meu θO vai ser igual à função de transferência resultante para o I vezes θI, mais a função de transferência resultante para o distúrbio vezes a minha entrada no distúrbio. Então, isso daí vai ficar assim, ó. A primeira relação é, então, meu θO vai ser GC vezes GP, deixa eu colocar um conchete aqui só para separar, dividido por 1 mais GC GP H, multiplicado por θI, mais GP sobre 1 menos... Aí, ó, esse menos com menos aqui, eu vou juntar os dois e vai ficar mais, né? Então, vai ficar 1 mais GC GP vezes H. GC vezes GP vezes H multiplicado pelo meu θ do distúrbio. Então, essa é a minha relação, a relação total, né, do meu sistema de controle. O sistema desse diagrama de blocos aqui, ó. Né? Então, como que a saída vai se comportar? A saída vai se comportar em relação a esse distúrbio e a essa entrada da seguinte forma. Ele vai ser influenciado por essa entrada seguindo essa função de transferência, vai se relacionar com o distúrbio seguindo essa função de transferência.